Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje com um tema que eu escolhi para provar para vocês que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas e que em momento nenhum nós podemos duvidar que Ele é o Criador de tudo, que Ele colocou o seu dedo em tudo que Ele criou. E não podemos duvidar da palavra de Deus, do que Ele deixou escrito para nós. Então, eu fui pesquisar sobre o DNA. Os cientistas foram pesquisar o DNA e descobriram que existiam alguns números, que é o 10, o 5, o 6 e o 5. E esses números, traduzido para letras, deu uma palavrinha que chama-se Fihev. Fihev seria o nome dado a Deus. E o cientista, ele descobriu, pesquisando a biologia, a natureza, que eu amo estudar esses estudos científicos, ler sobre eles, quem estudou tem propriedade para falar. Eles descobriram que existe na natureza muitas plantas que são semelhantes ao ser humano. Por exemplo, tem uma orquídea, e essa orquídea, ela é a forma do órgão sexual feminino. Aqui, na nossa orelha, no interno da nossa orelha, do nosso ouvido, é o formato de um caracol. Descobriram que no corpo do ser humano, dos animais, das plantas, da própria terra, tem o carbono, que é um elemento químico que está presente em tudo. Porque Jesus Cristo, Ele nos deixou prova, de que Ele é o Criador. Nós podemos também, não podemos duvidar da palavra de Deus. Os cientistas já provaram que Sodoma e Gomorra foi queimada. Foram duas cidades que foi queimada. Que Jesus Cristo queimou aquela cidade. Por causa da sua justiça, que a justiça divina existe por causa do pecado que havia naquele lugar. Os cientistas também, eles já provaram, que Noé construiu a arca. E ele construiu a arca sobre a orientação de Jesus Cristo, que não foi por ele não tinha estudo nenhum, de engenharia para construir aquela arca. Então, os cientistas, eles já provaram também essas duas histórias bíblicas que estão na palavra de Deus, para que não nos deixe dúvida. E também, irmãos, Deus escreveu com o próprio dedo uma mensagem para o rei Belsazar. E está lá em Daniel, se vocês quiserem ler, refletir. Tem outra importância muito grande para nós, é a tábua dos 10 mandamentos, que foi entregue a Moisés. Foi escrito com o dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou a tábua a Moisés. Então, irmãos, essa palavra, essa reflexão é para provar para vocês que Jesus Cristo existe, que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele vai estar conosco até o final dos tempos, como foi desde o início. Mas não esqueçam, irmãos, o inimigo, ele está no mundo e ele anda ao derredor, bramindo como um leão. Mas o leão da nossa tribo é Jesus Cristo vivo, o leão da tribo de Judá. Boa noite, paz do Senhor, irmãos.